Sabe, eu e você não temos como experimentar o consolo de Deus, a alegria de Deus, a vida satisfeita em Deus, sem que pela fé eu mergulhe em Deus. Não tem como. Ou é você que controla a sua vida, ou é o Senhor. Ele não vai ficar num cabo de guerra. Por que Deus quer nos levar a esse lugar de confiar nele, de entregar tudo para Ele, de entregar o seu casamento para Ele, de entregar a sua história para Ele, de entregar os seus traumas para Ele, de entregar as coisas que estão engatadas, precisa ser perdoado? Porque Deus está falando que isso é bom para você. O que vai mudar? O que vai mudar se você talvez decidir confiar no Senhor, de que Ele tem as melhores coisas para você, que é filho dEle? Por que você deveria confiar nisso? Simplesmente porque quando nós somos invadidos por essa água, que é Jesus, nós somos completamente lavados. Nós somos completamente vivificados. Aquilo que estava morto gera vida. Aquilo que já tinha perdido as esperanças, volta a ter esperança. Eu já cansei de falar a minha história para vocês. Eu não ia falar minha história para vocês, mas eu vou contar só um pedacinho no final, que talvez muitos aqui já conhecem. Mas eu casei muito cedo, eu engravidei muito cedo. Quando eu casei, 5 meses depois eu estava grávida. Eu fui tomada por um turbilhão de coisas, e eu perdi as esperanças completamente no meu casamento. O meu casamento já não existia mais. Durou 3 anos. 3 anos e pouquinho isso. Onde começou com violência verbal, para falar mais chique. Depois é um empurra-empurra. Depois é um tapa. Depois eu vou pegar minhas coisas e vou embora. Depois são ofensas. E assim vai. Eu não tinha mais esperança sobre o meu casamento. Eu já era mãe. Eu não tinha mais esperança sobre a minha maternidade. Eu olhava para os meus filhos e eu falava: vocês não me merecem. Vocês merecem algo melhor. Vocês merecem ter uma mãe de verdade, que ama o seu pai, que ama Jesus, que educa, que dá carinho, que abraça. Eu olhava para Deus e eu falava: eu não tenho coragem de ir até você. Olha o que eu fiz, olha o que eu sou, olha o que eu tenho. Nós já tínhamos começado o ministério. Eu lembro de muitas mulheres que olhavam para mim e falavam: sabe, o pastor Lipão é tão maravilhoso, é tão pastor. Por que você não fala com a gente? Por que você não prega? Por que você também não... Eu olhava e falava: meu Deus, vem na minha casa só um dia, eu te explico. Sabe, as minhas esperanças tinham ido embora. Nessa época, procurei psicólogo, psiquiatra, tive um diagnóstico, comecei a tomar medicação. E em paralelo a isso, eu tomei uma decisão. Eu lembro que diversas vezes eu pensei que para a igreja seria melhor que eu não existisse mais. Para o meu marido seria melhor que eu não existisse mais. E ele não merecia isso. Ele era um bom homem, ele era o pastor da igreja.
Os meus filhos poderiam receber talvez uma mãe nova, um pouco mais controlada, um pouco mais doce. E diversas vezes eu não queria mais nem mais a solução, eu não queria mais era nada. Teve 3 episódios em que pensei seriamente em passar dessa para melhor. E teve uma circunstância que aconteceu em que o pastor Lipão foi ministrar aos pastores numa reunião e enfim, ele começou a falar sobre o novo nascimento e era só uma lição ali da nova apostila que nós ensinávamos na igreja. E aí ele começou a dizer que o novo nascimento, as coisas velhas se passaram, são novos hábitos, é vida nova, é uma vida satisfeita em Jesus, é uma alegria. E eu comecei a olhar aquilo, eu tive uma vida inteira na igreja, como é que aquilo nunca fez sentido tanto quanto fez naquela noite? E aí ele continua falando e eu pensei, só pode ter alguma coisa errada comigo ou com a Bíblia. Ou a Bíblia mente ou... E aí eu levantei a mão e falei assim, eu quero nascer de novo. E aquilo foi um susto, porque eu já cuidava de mulheres, eu já era esposa do pastor, o mínimo que se espera. E eu lembro que quando eu olhei para aquelas palavras, quando eu olhei para a palavra viva, saindo da Bíblia, fazendo sentido, eu pensei, é a minha última chance. Eu já tentei tudo, eu já pensei em tudo, eu já tentei me controlar, eu já tentei ficar quieta, eu já tentei sorrir. E então, eu tomei a decisão pelo novo nascimento, pelo batismo. Eu já tinha sido batizada quando eu era pequenininha, mas eu precisava daquela decisão por Jesus. Não foi porque é oba-oba, foi porque Ele me atraiu. Aquilo estava fazendo sentido, as palavras do Senhor estavam fazendo sentido para mim. Era uma fonte de vida naquilo que estava morto. Era como se eu sentisse que a fonte estava jorrando em mim e trazendo vida.